Professor, como é que você avalia o conteúdo dessa entrevista coletiva do Lula depois daquele discurso que a gente viu na ONU? Eu acho que é fundamental pensar que o Lula está falando um pouco para dentro, né, e um pouco para fora. Né? Então, isso eu acho que é fundamental para a gente pautar a nossa análise. Né? Enfim, o cálculo do Lula é um cálculo de que, por um lado, o Lula sempre gostou de se colocar, e é importante para ele ser um líder mundial, né, um líder global. Eu acho que nesse mandato isso para o Lula é ainda mais relevante. Né? Por outro lado, a intervenção do Trump e essa agressão que os Estados Unidos fizeram contra o Brasil a partir do movimento do trumpismo, do MAGA Movement e por aí vai, isso passou a ser um tema absolutamente central da política brasileira. Né? Isso passou a ser, na verdade, se não o grande trunfo atualmente, um dos grandes trunfos do campo bolsonarista e de parte do campo da ultradireita. Né? Então, por um lado, o Lula tem cuidado de não se colocar, digamos, nas mãos do Trump, porque isso pode enfraquecer essa postura dele como líder global, já que, em boa medida, eu diria que no imaginário do Lula, está um imaginário que nem rompe, na verdade, com a tradição política brasileira, né, mas que segue, né, enfim. Não sei se os ouvintes sabem, se a nossa audiência sabe, mas por que o Brasil abre a Assembleia da ONU como primeiro discurso? Não é isso? Por uma tradição da política externa brasileira que remete a Rui Barbosa, que remete a uma ideia de não alinhamento e que depois passou por diversos momentos da política externa brasileira. Né? O Lula quer realizar um pouco isso, né? De um país não alinhado, de um país que tem compromisso com instituições internacionais, tem compromisso com a paz. Então, um alinhamento automático a uma figura como Trump enfraqueceria o Lula, assim, para dialogar com os europeus, para dialogar com o Oriente Médio, para dialogar com a China. Então, o Lula quer estar um pouco solto. Por outro lado, é evidente também que um confronto aberto com o Trump também fragiliza o Lula no sentido de que leva a relação Brasil e Estados Unidos para um confronto que foge, sabe, da diplomacia, do diálogo, de um ponto. Então, tem esse cálculo.